E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o novo comando da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado. O Jornal da Gazeta recebe o novo presidente da OAB de São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, eleito para o mandato de 2019 a 2021 pela chapa Coragem e Inovação. O Dr. Caio Augusto Silva Santos é advogado e professor de Direito Civil e Direito Processual Civil nas Faculdades de Direito de Bauru, Instituto Toledo de Ensino e Faculdade Instituto de Ensino Superior de Bauru. Parabéns por sua eleição e muito obrigada por estar aqui para falarmos um pouco sobre o futuro da OAB. Eu observei que nas suas falas de campanha, reiteradamente falava em uma nova OAB. Aí eu quero começar por aí. O que é uma nova OAB? Essa entidade de tanta tradição. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de podermos conversar um pouco sobre essa instituição que entendemos ser a instituição interlocutora da sociedade civil com os poderes constituídos, que é a nossa querida OAB. E o que nos motivou nesta caminhada, Maria Lídia, é uma caminhada de fazer com que todos compreendam que o advogado é essencial para a manutenção do Estado democrático de direito. Mas o que é que há? O que eu queria era centrar nisso. O que é uma nova OAB? Eu fiquei curiosa. Uma nova OAB é uma OAB que seja atuante, que não tenha medo ou receio de apresentar as suas opiniões sobre os assuntos que interessam à comunidade. E é assim que faremos no contexto da nossa gestão, porque entendemos que ela precisa estar à disposição do cidadão, ela não pode ser subserviente a nenhum governo de plantão. Por isso, não nos acovardaremos e manifestaremos as nossas opiniões em todos os assuntos que interessam à comunidade, pois essa é a nossa função. Doutor Caio, é interessante ouvi-lo falar isso, porque confesso que eu não vejo aí uma nova OAB, mas eu vejo a OAB. A OAB que eu conheço a história muito de perto e que sempre foi realmente muito atuante, participante, teve um grande destaque na luta pela reconquista do Estado de Direito no país. E a OAB que sempre esteve muito atenta à luta pelo respeito aos direitos humanos, e isso aparecendo, a sua descrição, eu falei, bom, mas essa é a OAB que eu enxergo, é a instituição que eu reconheço. Mas eu quero saber, a OAB deixou de ser isso tudo que eu conheço e que foi descrito agora por você? Ela ficou omissa? Ela deixou de ser atuante, como sempre teve destaque no passado? Pensamos que sim, e pensamos que o resultado eleitoral demonstrou que é exatamente o que ocorreu. Um período onde a nossa instituição deixou de exercer o seu protagonismo de representação da sociedade civil, de se omitir em pontos, por exemplo, como a reforma trabalhista que foi impingida sem a discussão adequada, de uma maneira assodada. Entendemos que assuntos que interessam a toda a coletividade, como a reforma trabalhista, como se pretende agora com a discussão da reforma previdenciária, nós precisamos estar à disposição da comunidade, das autoridades constituídas, para apresentarmos a nossa maneira de compreender as coisas, porque é o profissional da advocacia que lidará todos os dias com a defesa dos direitos dos cidadãos. Sim. Agora é interessante, ainda eu quero falar dessa questão da atuação da OAB. Eu já vi muitos advogados entendendo que a OAB ela deixou de ser protagonista e ficou aí um vazio que foi ocupado por outras pessoas também da área do direito,
quais sejam promotores, juízes de direito, até procuradores do Estado, da Prefeitura, e não a instituição. E aí eu quero saber, existe uma competição corporativa entre advogados, juízes, promotores e esses outros profissionais da área do direito? Penso que não. É necessário compreender que todas as atividades da família jurídica são balizadas na premissa da indispensabilidade de cada um desses atores, sim, cada qual na sua função e cumprindo um papel que a lei estabelece. Mas é importante dizer que a advocacia é quem, na leitura da nossa ordem constitucional, do nosso artigo 133, que se deposita toda a defesa do cidadão, estabelecendo, portanto, que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o é porque a nossa lei maior pretendeu colocar um profissional ao lado da maior autoridade de todas em um Estado democrático, que é o cidadão, para que ele não seja subjugado pelo poder público e tampouco por outro concidadão que tenha maior condição econômica ou de poderio de força. Por isso, a advocacia tem a sua função de essencialidade, de defender o cidadão, de exercer o seu papel, de fazer aquilo que entendemos ser o maior direito de todos. E os juízes ocuparam, os promotores, um espaço que, no seu entender, precisava ser melhor dividido? Penso que precisava ser melhor reivindicado pela nossa instituição, que é a OAB. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil é credora da sociedade brasileira. E é credora não porque sejamos melhores ou piores do que quem quer que seja, mas porque sempre cumprimos o nosso papel, o papel de defender as bandeiras maiores de defesa do cidadão, de defendermos os direitos e garantias fundamentais e de não permitirmos que as conquistas civilizatórias haja retrocesso em relação a elas. Bom, a questão de retrocesso, as polêmicas são muito grandes sobre aplicação do direito. E nós estamos num novo momento na vida do país, temos novo presidente eleito que tomará posse agora, no dia 1º de janeiro, tanto o presidente eleito Jair Bolsonaro como o futuro ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. Eles já opinaram e firmaram posição sobre uma questão que provoca muito debate e que é muito polêmica, que é a questão do endurecimento da lei e da ação de combate para a prevenção e combate à criminalidade. Eu quero saber se, no seu entender, endurecer a lei e essas ações é uma garantia de mais eficácia na prevenção e combate ao crime. A história tem demonstrado que é a eficiência do combate ao crime organizado, à corrupção, que faz com que haja uma melhora substancial. E melhorar a eficiência não significa dizer necessariamente endurecer a legislação do ponto de vista punitivo. Mas é preciso dizer desde logo que a advocacia não é contra o combate à corrupção, muito pelo contrário. É a advocacia, através dos advogados, que diuturnamente, juntamente com os profissionais da imprensa, que com muita liberdade fazem a apresentação das mais variadas denúncias de desvios, de caminhos, para que isto haja uma correção. Portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, e os advogados a elas ligados, são vozes ativas e sempre presentes de combate à corrupção e ao crime organizado. Bom, eu entendi que na sua opinião, endurecimento não é o caminho para a garantia de segurança. Não significa dizer que isto trará o resultado. Esse resultado virá através da eficiência do poder estatal,
no aspecto investigativo, no aspecto de cumprimento das decisões emanadas do poder competente, que é o Poder Judiciário. Portanto, quero dizer que a nossa instituição estará atenta a todas essas questões, disposta a dialogar com o poder público, disposta a empunhar junto com os poderes constituídos todas as bandeiras de defesa dos direitos de cidadania e da democracia, mas com absoluta independência, sem qualquer subserviência a qualquer governo. Bom, tem muitas questões polêmicas, como eu falei antes, né? Agora, sobre a relação advogados e seus clientes. A ideia, por exemplo, de gravar a conversa entre advogados e clientes presos como política de Estado. Já foi sugerido isso bem recentemente. Concorda com a quebra de sigilo? O sigilo profissional, o sigilo da advocacia é uma das conquistas civilizatórias da humanidade. É uma conquista civilizatória porque ela surge não para proteger o criminoso, mas para proteger o cidadão, que precisa ter a tranquilidade de que na relação mantida com o seu advogado, ele terá a liberdade da crítica e de poder defender a sua visão de mundo sobre as coisas. Nós não podemos traçar regras balizado nas exceções. O sigilo profissional é sagrado para que o cidadão seja respeitado. E insisto, o combate ao crime organizado e o combate à corrupção perpassa pela eficiência do Estado e não pelo retrocesso nas conquistas civilizatórias. Agora entra aí um outro questionamento, se não há uma contradição. Na sua campanha, você defendeu como pilar fundamental a transparência. O sigilo não é incompatível com a transparência? Penso que não. O sigilo é tão importante à sociedade como é a possibilidade da liberdade ampla de imprensa com o sigilo da sua fonte. Conquista civilizatória que permitiu que a imprensa haja com destemor e sem sofrer a pressão e o subjugo do poder estatal. Ser transparente, o que pregamos durante a nossa campanha e executaremos como política de gestão, é para que toda a comunidade, toda a advocacia saiba, através do portal da transparência que colocaremos no ar, quais são todas as ações defendidas pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e também para que a advocacia compreenda onde são empregados os nossos recursos. Essas questões são absolutamente diferentes e independentes sobre o nosso juízo, daí porque entendemos que não há incompatibilidade em darmos o exemplo da transparência à comunidade e à advocacia e também defendermos a conquista civilizatória que é o sigilo existente entre o profissional e o seu cliente. Bom, quando eu estava preparando para essa nossa conversa, eu me preparava, eu vi que vários dos candidatos que concorreram à presidência da OAB num debate, aí, entre muitas conversas, saiu uma situação que envolve, que é uma questão muito delicada, que é em fóruns, revista de advogados, que cria ali um clima muito constrangedor e alguns falando assim, protestando contra isso, visto que juízes, promotores ou mesmo funcionários dos fóruns não passariam pela mesma revista. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Acontece isso? Há uma discriminação aí? Advogados são revistados sempre que entram no fórum e outros profissionais que lá trabalham não? Infelizmente, este constrangimento ocorre em todos os fóruns do estado de São Paulo. Só em São Paulo? De uma maneira indevida, que também tem sido estendido a outras localidades. Não há razão, a nosso juízo, para que este constrangimento ocorra. A mesma razão que existir para que um juiz ou todos os profissionais que atuam no foro sejam dispensados de qualquer constrangimento, deve ser estendida também à advocacia. O local de trabalho da advocacia são os fóruns, são as repartições públicas de todo o estado de São Paulo e de todo o país.
e não há motivação de razoabilidade que possa fazer com que este constrangimento ocorra. Agora, o problema é a revista ou é a discriminação? Se houver justificativa para a exigência de segurança, que todos se submetam a ela. Aliás, a lei federal destacando da necessidade de um projeto de segurança em todos os foros do estado de São Paulo. Se houver dispensa de que algum profissional não se submeta às regras, essa dispensa há de ser estendida à advocacia. Se se entender por justificativa, que entendemos que não existe, isso também deva ocorrer, que todos os profissionais sejam submetidos ao mesmo procedimento. Você vai acabar com a reeleição na OAB? Porque na OAB tem aí uma história que o mesmo presidente fica 2 mandatos, 3 mandatos, com um tempão lá, não há alternância no poder. E vai continuar assim ou vai haver mudança? Esta questão da reeleição é definida em legislação federal. É o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, que estabelece a possibilidade das reeleições. E a decisão é tomada, então, por quem? De maneira que a alteração disto é de competência do Congresso Nacional. Mas eu posso lhe dizer que o grupo que pertencemos, o grupo que nos levou a esta caminhada, que motivou-nos a disputar a eleição da OAB São Paulo e termos alcançado êxito, tem como premissa a necessidade da renovação periódica. Não obstante, compreendamos a ideologia de alguns defendendo a possibilidade da reeleição, o grupo que tenho a honra de hoje liderar defende a premissa da renovação, a premissa da possibilidade de que novas lideranças e novas alternativas sejam apresentadas à advocacia. Um mandato assim, só? Isso quer dizer um mandato só ou uma reeleição assim também fica de bom tamanho? Assim faremos. Temos o compromisso de estarmos à frente da nossa instituição durante um mandato. Um mandato. E trabalharemos para que novas lideranças surjam e possam ser apresentadas à advocacia. Quer dizer, aí é um ato, vamos dizer, pessoal, é uma decisão pessoal, não é uma exigência estatutária. Exatamente. Não é uma exigência estatutária. Há a possibilidade legal da reeleição, mas entendemos que a reeleição para a OAB São Paulo, ela não serve adequadamente à advocacia, que deve ter o direito de experimentar alternativas de avanço de atendimento em benefício de todo o cidadão e dos advogados a elas vinculados. Bom, a última questão, temos 1 minuto. Mudança de governo no Brasil. Estamos aí diante de uma nova perspectiva. Quero saber se o senhor está animado por tudo que já viu e ouviu das pessoas que vão assumir o poder central e comandar o país, se o senhor se sente tranquilo, seguro, esperançoso em relação ao futuro melhor ou de alguma forma tem alguma apreensão sobre o futuro da democracia no país? Não tenho apreensão alguma quanto ao futuro da nossa democracia. Penso que este momento que vivenciamos de crise absolutamente ética e moral na nossa quadra nacional é um momento de maturidade da nossa democracia. Confio nas instituições, mas representando a advocacia do Estado de São Paulo, seremos vigilantes. Não admitiremos, sem a nossa crítica firme e segura, que haja qualquer retrocesso em relação às conquistas civilizatórias. Por isso, defenderemos a Constituição e exigiremos das autoridades que cumpram o objetivo da nossa lei maior. Doutor Caio, muito obrigada, uma boa noite e muito boa sorte na sua nova empreitada. Muito obrigado. Obrigada. Luciana.